2001, aula dia 25/5, ok? Vamos ver aqui relações métricas na circunferência. Nós temos 3 relações métricas. Vamos começar com a primeira relação, que é chamada relação das cordas. Bom, primeiramente, devemos saber o que é corda. Corda é o segmento de reta que une 2 pontos quaisquer da circunferência, tá? No caso aqui, como as relações são relações das cordas, então nós teremos 2 ou ainda 2 cordas que se interceptam no ponto que eu chamei de ponto P. Ora, para determinarmos qual é a medida de cada uma corda ou de cada um segmento de corda, aí nós iremos fazer o quê? Iremos entrar em uma proporção, ou seja, deveremos calcular ou medir a distância do ponto onde elas se interceptam. No caso, eu sugiro, em relação à ordem alfabética, distância do ponto P ao ponto A multiplicado pela distância do ponto P ao ponto B. Nada mais é que uma proporção. Isso deverá ser igual a quem? A distância do ponto P, onde elas se interceptam, multiplicado pela distância do ponto P ao ponto D. Muito bem. Feito isso, verificamos que ela forma nada mais, nada menos que uma proporção, tá? P de A, ou seja, a distância do ponto P ao ponto A, multiplicada pela distância do ponto P ao ponto B, igual a distância do ponto P ao ponto C, multiplicado pela distância do ponto P ao ponto D. Formou a proporção? Beleza. Há um exemplo prático bem simples ali, ó. Eu coloquei aqui a minha direita, mas vou resolvê-lo aqui, para poder dar um espaço melhor. Bom, eu não coloquei quem é o ponto P. Eu vou falar que o ponto P é a interseção. Beleza. O ponto A é o termo que eu não conheço, X. O ponto B, 5. O ponto C, 2. E o ponto D, 10. Isso aí aleatoriamente, tá? Então, olha só. P, distância do ponto P ao ponto A, deverá ser igual, ou, desculpem, deverá ser multiplicado pela distância do ponto P ao ponto B, que será igual à distância do ponto C multiplicada pelo ponto D. Muito bem. Substituindo esses valores, eu tenho distância do ponto P ao ponto A. Quem é? X multiplicado ponto P ao ponto B. Quem é? 5. Igual P ao ponto C, que é 2. Do P ao ponto D, que é 10. 5 vezes x, notar que nós montamos aqui uma equação do primeiro grau. Lembrando, se for uma equação do segundo grau, ao resolvê-la, só vai valer resultado positivo, porque distância entre pontos de segmentos só vale valor positivo. Então eu tenho x vezes 5, 5x igual 2 vezes 10, 20. 5 vezes x igual a 20. Logo, equação do primeiro grau, x igual a 20 dividido por 5. Logo, x igual a 4. Unidade de medida. Logicamente, o m, unidade de medida, ela poderia ser dada em centímetros, metros
Logicamente, quilômetro fica meio complicado, né? Mas, unidade de medida, que é a unidade de comprimento. Beleza, feito isso, não é muita coisa, não é difícil vocês fazerem esses cálculos aí. Os exercícios eu irei passar para vocês, tá? Porque nós não usamos os livros, então eu irei passar no bloco de atividade, ok? Por aqui eu acho que vocês devem ter tido alguma ciência daquilo que nós devemos fazer, ok? Obrigadão, até a nossa próxima aula, que vai ser o nosso segundo caso. Valeu?